Então tá. Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que hoje nós iniciamos um novo projeto, que ele se chama Decifrando João Maria, que nasceu com o objetivo, então, de divulgar um pouco da história sobre o monge João Maria d'Agostini, mas também assuntos correlatos a ele. E também esse projeto ele nasce com o objetivo de divulgar um livro lançado em 2019. Vou passar aqui para vocês agora. Esse é o livro. O livro de 2019, com o nome Monge João Maria na História, por mim organizado. É uma edição especial rememorativa dos 150 anos da morte do eremita italiano João Maria d'Agostini. Esse livro está disponível em e-book, em físico, né? Ele pode ser encontrado na Amazon e outras plataformas digitais, né? E neste livro estão presentes alguns artigos que tratam do sujeito histórico, João Maria d'Agostini, bem como os movimentos socio-religiosos que a ele se ligam. Um artigo em especial que abre essa coletânea é do professor Paulo Pinheiro Machado, intitulado João Maria e os Movimentos Sociais, uma Tradição Camponesa. Então, Decifrando João Maria é uma maneira de propagandear o livro, indicando para os interessados e alertando que há ainda muito a ser descoberto a respeito do monge eremita e sobre temas que se cruzam a trajetória dele. Este livro, além do artigo do professor Paulo, tem um artigo do Fabian Filatov, que estuda os monges barbudos, um movimento acontecido aqui no Rio Grande do Sul, na época do Estado Novo, um artigo meu e de uma ex-orientanda minha, lá da Universidade Federal de Pelotas, e 2 artigos de pesquisadores internacionais. Um que trata da origem do eremita, ou do João Maria d'Agostini na Itália, de sua família, e outro, os 10 anos finais da vida do João Maria, lá nos Estados Unidos. Decifrando João Maria também é uma iniciativa que visa tratar de assuntos ligados à história brasileira e latino-americana, em seu sentido mais amplo, porém tratando de casos específicos como a Guerra do Contestado. Para isso, hoje, eu irei conversar, então, com o professor, vamos lá, professor Paulo Pinheiro Machado, aqui já está entre nós, que gentilmente aceitou participar desse bate-papo. Paulo Pinheiro Machado é referência incontornável quando o assunto é Guerra do Contestado. E assuntos correlatos como coronelismo no Planalto Catarinense, ocupação de terras, federalismo popular, que depois eu vou cobrar isso do professor Paulo, o que significa esse federalismo popular, movimentos sociais no campo, entre outros. O professor Paulo Pinheiro é doutor em História pela Universidade de Campinas, em São Paulo, e trabalha desde 1987 como professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele coordena o grupo de investigação do Movimento do Contestado, criado em 2011, vinculado ao CNPq, e que conta com a participação de pesquisadores de diferentes universidades do sul do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é um grupo coeso que vem se encontrando anualmente desde 2012, por meio do Simpósio Nacional, que, aliás, recentemente teve a sua 6ª edição de modo virtual. Entre inúmeras contribuições relevantes de Paulo Pinheiro Machado, eu destaco o livro, novamente eu vou passar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui, o livro Lideranças do Contestado, a formação e a atuação das chefias caboclas, 1912-1916, editora da Unicamp, publicado em 2004. Além desse livro, o professor Paulo também organizou outros 2 livros, entre tantos, A Guerra Santa Revisitada, de 2008, organizado juntamente com a professora Márcia Janete Espig, da Universidade Federal de Pelotas, e Nem Fanáticos Nem Jagunços, de 2012, organizado com a professora Márcia Espig e com o professor da Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Delmir José Valentini.
Então, aqui, voltando. Então, passamos já imediatamente para as primeiras perguntas, ou para a primeira pergunta. Paulo, eu gostaria que você falasse a respeito da tua tese, que depois se tornou livro, e as informações que havia sobre a Guerra do Contestado e o que se pode vislumbrar a partir da tua pesquisa. Essa seria a primeira pergunta. Enquanto o professor Paulo anota, quem puder, que estiver acompanhando, quiser fazer pergunta, também fique bastante à vontade. Então tá, Paulo. Bom, palavra sua. Obrigado, certo. Alexandre, queria agradecer o convite, né? É uma oportunidade boa de revê-lo, né? E de conversar sobre esse tema do João Maria e do Contestado, né? E, bom, sobre a pergunta, né? Quando eu comecei o doutorado em 1997, né? E quando eu fiz o projeto, né, eu notei que tinha alguns buracos na historiografia, né, e sempre tem, né, claro, alguns temas, né, que não foram devidamente tratados, né, pela nova geração, né? Então, eu já tinha, eu tive um conhecimento muito tardio do Contestado, né? Eu fui conhecer o Contestado praticamente no meu último ano da graduação, né? Lá em 1982, né? Já faz um tempinho também, né? E quando eu li o livro do Maurício Vinhas de Queiroz, né? Messianismo e Conflito Social, que é uma obra bem importante mesmo, né? Sobre o movimento sertanejo. Se chama Messianismo e Conflito Social, a Guerra Sertaneja do Contestado, né? Do Maurício Vinhas de Queiroz. Né? Então, aquilo me deixou muito impressionado, né? Então, achei, né? Muito interessante o tema, né? Mas eu só voltei a me interessar com o assunto quando eu comecei a trabalhar aqui na Federal de Santa Catarina. E aqui eu pensei que esse assunto fosse bastante trabalhado, e não era, né? Ou seja, eram poucos os autores, né? Na época que eu cheguei, né? Tinha o passado, assim, o professor Piazza tinha um texto, tinha o livro da Marli Auras, da área de educação, né? Estava recém saindo até a dissertação da Ivone Galo, que é um texto importante para debater, né, a visão de Apocalipse, né, do profetismo popular, do Contestado, né? Mas eu estava muito focado em tentar entender melhor a história social do Contestado, né? Então, a minha entrada no Contestado foi tentar entender o aspecto da rebelião camponesa, da mobilidade dos camponeses, do envolvimento dessas comunidades no movimento do Contestado. Então, esse foi o meu foco principal, fazendo isso através das lideranças, né? Então, o estudo da formação das lideranças, eu saí atrás desses indivíduos, né? Saí atrás. Na época, eu fui para a estrada mesmo, consegui ainda achar alguns sobreviventes dos redutos, né? Então, ainda, claro, que eram pessoas que eram crianças na época da guerra, já era uma memória de segunda geração, né? Mas não deixa de ser, né, uma fonte disponível, importante, né? Tive acesso também a um acervo grande de fontes do Poder Judiciário, que estava se abrindo naquela época, né? E também ao arquivo histórico do Exército, né? Que era sempre muito complicado. Mas, a partir de 96, eles abriram várias pastas para Canudos, né? A pedido do senador Antônio Carlos Magalhães, o Exército abriu 70 páginas da campanha de Canudos, porque em 97... Paulo, Oi. 100 anos depois, 100 anos depois. Eles abriram 100 anos depois. 100 anos depois. Isso foi... Era fechado o arquivo. Era assim, o arquivo eles deixavam alguns militares consultar, certo? Assim como o do Contestado, também algumas pessoas que eu sei que tinham um pistolão entre os militares, né, acabavam entrando, né? O Nilson Tomé,
de caçador, ele acabou entrando naquele arquivo antes de abrir. Eu sei porque ele teve uma indicação de um amigo do Marechal Lott. Ele entrou até pelo lado, assim, né, já meio maldito do Exército, né? Mas, assim, ele conseguiu ter acesso, né, a uma documentação, mas eu não sei o que ele fez com essa documentação também, né? Porque nos trabalhos que ele apresentou depois, ele usou pouco desse material, né? Mas, a partir de 97, eles abriram 32 caixas do contestado. Só que essas caixas não são tudo ainda, né? Eu pude ver que tem principalmente a campanha do Setembrino e mais da coluna norte do Setembrino, certo? Ou seja, daquela liderada pelo coronel Onofre, né? Pelo tenente-coronel Onofre, né? Tinha a coluna do Sócrates, a do Taurino de Rezende e a do Estilac Leal no sul, né? Então, assim, o maior volume de documentação, que são minutas de telegramas, são processos, são inquéritos policiais militares, processos disciplinares em relação a soldados, por bebedeira, por briga, por aquelas coisas que acontecem em qualquer exército, em qualquer época mesmo, né? Então, e também requisições de material, queixas sobre o material. Então, assim, tem muita coisa detalhada, né? Isso serviu bastante na pesquisa do Rogério Rosa Rodrigues, né? Que tem um estudo mais focado nos militares, né? Mas os militares também capturavam muito o material dos sertanejos, né? Então, ali deu para ver, assim, eles capturavam rezas, bilhetes, né? Determinados textos, assim, que a gente não imagina, né, que estariam, né, mas os militares até pegavam como uma espécie de um souvenir, né? Outras vezes eles encaminhavam um telegrama, mandando em anexo o bilhete, mas o bilhete não aparecia na caixa, né? Então a gente ficava com aquela sensação, né, ruim, né? Mas é um acervo muito grande, né? Então, assim, eu acho que a minha tese ela tem uma contribuição importante para ver o impacto dos trabalhadores da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, depois a Márcia Esp vai estudar mais focadamente isso, né? Descartando aquela tese dos nordestinos, que era uma tese que vinha desde o tempo do Setembrino de Carvalho, né? Que estava no relatório do Setembrino, a historiografia acriticamente reproduzia aquilo, né? Muitas vezes são mitos historiográficos são mais difíceis de combater do que qualquer outra coisa, né? Então, aquilo foi um ponto importante. Eu consegui ver uma conexão muito forte, né, entre o movimento sertanejo e a guerra federalista de 15 anos antes, né, na verdade, quase 20 anos antes, né, da Guerra do Contestado, mas aqui há uma conexão muito grande, né, entre os dois eventos, né? Consegui ver, né, o movimento o problema agrário aparecendo no movimento contestado. Ele não aparece muito explicitamente, né? Acho que isso é uma coisa que tem que ser vista com certo cuidado. Existe um processo de concentração fundiária nas regiões de pecuária, que era um processo mais lento, né? Existe o processo de impacto da ferrovia, que ele é mais imediato mesmo, né? Principalmente para as terras cedidas, né? Para a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, para o grupo do Percival Farquhar. E existe também a grilagem dos coronéis paranaenses sobre os territórios contestados, disputados com Santa Catarina, né? Então, aí há uma intersecção entre a questão de limites, a disputa de jurisdição dos dois estados, né, e a grilagem, né, ou seja, o evento de apropriação, né, de terras públicas por parte de alguns oficiais da Guarda Nacional do Paraná, principalmente do Paraná. É o caso do Juca Pimpão, de Palmas, do Amazonas Marcondes, de União da Vitória, do Arthur de Paula, da região do Timbó, né, do Coronel Fabrício Vieira, do Médio Iguaçu, do Coronel Blei Neto, do Pacheco, de Três Barras, né? Então, são vários coronéis ligados à política do Paraná, né? Que vão registrar as terras contestadas em cartório paranaense, né? Então, aí há uma intersecção de conflitos agrários, né, com conflitos de limites. Além de outro problema, né, que era a crescente privatização
dos ervais nativos, né? Existia toda uma legislação municipal de exploração comum dos ervais nativos, como uma forma de extrativismo, né? Regulado durante o Império e o início da República por posturas municipais, certo? A partir da segunda década da República, há um crescente processo de doação dessas concessões, né? Algumas vezes, das mais diferentes maneiras, mas é de entrega dessas concessões da exploração da erva mate para destacados políticos e comerciantes ligados ao Partido Republicano, né? Então, esse é um outro processo paralelo, isso é que é a privatização dos ervais, né? Isso é estudado até. Tem um professor lá da Universidade de Passo Fundo, o Marcos Guerra, né, que fez a tese dele sobre essa história da erva mate, né, onde ele mostra como que, nesse período ali, nas décadas de 20, na segunda e na terceira década do século XX, né, há um crescente processo de apropriação dos ervais nativos, que não são bem assim nativos, né? Esses ervais nativos a gente sabe que foram construídos pelos indígenas, né? Assim, os próprios indígenas formaram os ervais nativos, não são tão dados pela natureza, assim, né? Então há uma intervenção antrópica aí, né? Também, né? Mas depois, nas décadas de 40, 30, 40, principalmente depois do Instituto do Mate, há uma tendência a plantar os ervais, né? A erva mate segue um outro caminho. E o caboclo, que era um extrativista autônomo, ele mesmo colhia e processava a erva mate e só no final vendia ela já seca e canchada para o comerciante, né? A partir de então, já nas décadas seguintes, ele vai passar a ser só um trabalhador contratado por esses proprietários dos ervais, né? Então, muda muito a relação, né? Então, são processos sociais que vão acontecendo, né, no período anterior, durante e no período posterior à Guerra do Contestado, né? Então, ao longo da pesquisa, né, eu fui me defrontando também com determinados personagens, né, e acho que um ponto importante da pesquisa foi sobre a figura do Adeodato, né, que é um dos últimos chefes rebeldes, e foi uma das lideranças da qual mais saía atrás de informações, até conseguir localizar o processo, pelo menos o translado do processo, né, de condenação do Adeodato, né, tendo uma fotografia um pouco mais precisa da situação dos redutos na fase derradeira, na fase final da guerra, né. Bom, isso é só um resumo, né? Se eu ficar falando da tese, eu vou lembrando de outras coisas, aí vou dispersar do assunto. Não, tá ótimo, tá ótimo. Professor, você chegou a consultar o acervo documental da Maria Isaura Pereira de Queiroz, sendo que ela foi uma das pioneiras, né, a trabalhar com o contestado, a guerra do contestado. Você chegou a trabalhar com essa documentação? Você falou antes da pesquisa do Nilson Tomé, que você não sabe o que ele fez com aquela documentação que ele pesquisou lá no Arquivo do Exército, no Rio de Janeiro, né? O Arquivo do Exército do Rio de Janeiro, né? E a Maria Isaura, como é que você teve acesso a ela, os documentos que ela pesquisou? A Maria Isaura, quando eu falei com ela já estava aposentada há muito tempo, né? Então ela estava muito idosa também, né? Uhum. E ela sentia um desconforto com os novos pesquisadores. Eu não sei porquê, né? Talvez tenha se sentido magoada com alguma crítica de alguns pesquisadores, né? O que é natural no nosso meio, né? Porque a cada nova geração que aparece vai rever os trabalhos da geração anterior, né? Eu não tenho dúvida que daqui a pouco nós seremos sacos de pancadas, né? De uma nova geração, normal, né? Porque cada geração vai ver novas coisas e tal. Mas eu acho que eu conversei com ela prolongadamente por telefone 3 vezes, né? Então, assim, eu sabia que a pesquisa dela, e ela mesma me disse que quando veio, no início dos anos 50, para Florianópolis, ela foi recebida pelo professor Oswaldo Cabral, né?
E ela tinha a intenção de viajar para Curitibanos e para o interior, né? E aí o Cabral é que insistiu para ela que deveria ficar, ainda mais sendo uma mocinha de família quatrocentona, lá de São Paulo e tal, não ia se meter numa terra de bandidos, assim, falava de curitibanos como se fosse um lugar de tiroteio, assim, né? Carregando. E, bom, né, aí o que o Cabral disse para ela? Olha, você vai pesquisar nos jornais da Biblioteca Pública de Santa Catarina, né? Então, na época, ela disse assim, que até foi muito engraçado, porque na época que ela chegou, estava acontecendo um congresso médico, que todos os hotéis da cidade de Florianópolis, deviam ser pouquíssimos naquela época, estavam lotados. E aí o Cabral conseguiu hospedá-la numa maternidade no Estreito, no bairro do Estreito, né? E ela ficou 1 mês e meio dormindo na maternidade e trabalhando, pesquisando os jornais da Biblioteca Pública, né? Depois, em São Paulo, ela fez uma troca com o Maurício Vinhas de Queiroz, que é Queiroz também, mas não é parente dela, né? O Maurício Vinhas foi para o interior, né? Ele fez uma viagem longa, né? Na verdade, ele fez 2 longas viagens. Uma em 1955, né, que é uma grande pesquisa e tal, e outra em 1962, ou 61, 61 ou 62, no início dos anos 60. Né? Então, assim, da primeira viagem que ele fez, ele trocou os depoimentos que ele anotou das pessoas que entrevistou, ele não usava gravador. Eu acho que os gravadores naquela época eram enormes, eram uns trambolhos, assim, nem dava para levar onde não tinha energia elétrica, né? Então, como ele entrevistou pessoas na zona rural que não tinha energia elétrica naquela época, ele tinha que realmente ir com um caderninho e um lápis e ir anotando as entrevistas, como fez o Douglas Teixeira Monteiro também, ainda em 72, né? Então, a oralidade dependia desse registro por escrito, né, das entrevistas. Não é hoje, assim, como a gente grava os áudios, tem um certo rigor nisso até, né? Bom, aí o Maurício trocou com a Maria Isaura essas pesquisas, né? Então, ela pegou a parte da pesquisa dos depoimentos dele, né, e entregou para ele as pesquisas de jornais que ela fez. Então, fez uma permuta. E, eu acredito que no arquivo do CERU, que é o Centro de Estudos Rurais Urbanos da USP, que hoje recebeu, eu sei que no ano passado eles receberam como doação todo o acervo da Maria Isaura de Queiroz. Então, eu acredito que hoje aquele acervo do Vinhas, que estava com a Maria Isaura, deva estar no CERU, certo? Eu só estou esperando terminar a pandemia para conferir isso lá em São Paulo, né? A Maria Isaura faleceu no ano retrasado, se não me engano, né? Com 100 anos e tal, então ela já estava com problemas, né? De apagões de lembrança e tudo mais. Então, mas aí a família parece que doou o acervo para o CERU, que foi um centro que a própria Maria Isaura ajudou a criar, na USP, né? Mas, assim, as minhas outras conversas com ela foi insistindo para ver esse acervo do Vinhas, né? E ela diz, porque tinha muito cupim na minha biblioteca, porque eu quero me organizar, não quero te receber nessa bagunça, tal. E aí eu digo assim, não, mas eu posso ligar para a senhora daqui a 6 meses, pode ser? Ela diz, me liga daqui a 1 ano. Daí eu deixava, ligava, né? E aí tinha que me reapresentar para ela de novo, tinha que lembrar do que tinha falado, tal. Então, assim, eu acho que também ela já estava muito idosa, né? E ela disse assim, leia os meus livros, lá. Vê como é importante esse tipo de informação que tu está passando para nós, é importante para um aluno que está começando um curso de história, né? Para ele perceber que a história é feita com dificuldades também. Muitas vezes a gente quer construir a história, só se constrói a história através de documentos, né, documentos primários, documentos de 100, 150 anos atrás, e às vezes a gente não tem acesso a eles, né? Então, é muito interessante ver essas tuas afirmações sobre quão difícil é fazer história, né? Então, tá. Paulo,
a Guerra do Contestado, né, alguns acreditam que tenha sido um extermínio étnico. Eu acredito que é bastante forte esse termo, né? Ou um genocídio. Ela pode ser chamada dessa maneira, extermínio étnico ou genocídio. Aí eu pego uma afirmação do saudoso folclorista, que vocês homenagearam lindamente no último dia do Simpósio do Contestado, Vicente Teles, que ele dizia o seguinte sobre a guerra: era canhão contra facão. Faz sentido isso, Paulo? Olha, o que aconteceu no Contestado não é uma exceção do que aconteceu em muitas regiões do Brasil e da América Latina naquele período, né? Então, assim, se a gente for ver o processo de modernização do Uruguai, da Argentina, né, foi fortemente baseado em projetos de modernização, com imigrantes europeus, com abertura de ferrovias, né, e que esses eram projetos de desenvolvimento na virada do século XIX para o século XX. Né? Então, quando o Sarmiento, na Argentina, está dando guerra aos indígenas e está trazendo imigrantes, está fazendo aquilo, o que o Império faz, e depois a República continua fazendo com a concessão para a abertura da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, não é diferente. Né? Assim como o Porfírio Dias, no México, tinha uma política de modernização baseada na violência também e tal. Né? Eles não conseguiam pensar um projeto de modernização que não significasse a europeização da população. Acho que esse é um ponto, né, que é meio que consenso, né, entre os pesquisadores desse período. Né? O fato é que a guerra ela abriu o caminho, né, para a erradicação em muitos territórios de habitantes nacionais, né, tanto indígenas como caboclos. Né? Então, sim, ela tem um aspecto que poderia tranquilamente ser chamado de genocídio. Né? É um genocídio, até como aquela definição que a ONU tem de genocídio, né, que ela é muito elástica, inclusive, cabe perfeitamente essa situação. Né? Até, né, porque não existe, né, um número para isso. Né? Não existe um número. Né? Aliás, o número é sempre um problema. Né? A gente tem um problema básico aí, é de não conhecer o número de pessoas com precisão que foram envolvidas no conflito e que morreram no conflito. Né? Ou seja, não há estatísticas precisas sobre isso. Né? A gente sabe que com certeza são mais de 10 mil pessoas que morreram, que a maior parte dos mortos foram por fome e por doenças, que são ingredientes adicionais à guerra, né? Por causa do cerco prolongado, né? da dificuldade de abastecimento e da concentração muito grande de uma população rural que passou a viver de forma urbana de uma hora para outra. Né? Então, as epidemias graçavam, né? com maior velocidade. Né? Então, a gente tem memórias, né? do reduto, tanto de Santa Maria, Bom Sossego, Pedra Branca, São Pedro, né? Os mais diferentes redutos, né? Falam assim de uma certa euforia no início, um clima de festa, né? Isso é recorrente, festa, fartura, alegria, né? Isso está associado às cidades santas no início da sua formação. Né? A cidade santa é uma invenção cabocla própria. Claro que não é completamente uma invenção, porque ela é baseada numa tradição, né, local, né, platina, tem uma influência jesuítica, até no quadro santo, na formação da Praça Central, tem um urbanismo das missões jesuíticas ali, presente nos redutos do Contestado. Né? Mas, assim, essa invenção, né, sertaneja, ela está ligada, portanto, a uma visão de busca, de preparar a comunidade, né, para um evento milenar. Né? Ou seja, existe essa espera milenar e essa conversão. Né? Acho que quando
Douglas Teixeira Monteiro fala em conversão, né, ele está falando num processo político-religioso, vamos dizer assim, muito amplo, né, que é uma imersão cultural que esses indivíduos vão fazer no contestado. É uma coisa assim realmente nova, né? Então, como foi uma experiência de ruptura radical com a sociedade, né, ela foi muito violenta, a repressão a ela foi muito violenta, né? Então, assim, não existia pontes de mediação, como, por exemplo, o movimento de Juazeiro, do padre Cícero, né? O padre Cícero fazia uma mediação, porque ele era um coronel, né? Ele fazia alianças políticas, ele jogava, né, o jogo da República, né? Agora, aqui no contestado, não, né? Os sertanejos estão rompendo com o mundo oficial do coronelismo, estão criando um novo mundo, né? E a resposta a isso vai ser muito forte por parte do aparelho de Estado, né? Então, assim, o fato é que a região sofreu o impacto da modernização, o impacto da ferrovia, do capital externo, né? Da vinda de imigrantes, de tudo isso. Eles não foram apenas pessoas que reagiram, né? Não foi só uma atitude reativa a essa agressão externa. Foi muito mais do que isso. Eles não só reagiram, mas inventaram algo novo, né? A Cidade Santa é algo completamente novo. E uma sociedade até que era agregadora, né? Porque mesmo eles sendo expulsos das terras pelos imigrantes, eles muitas vezes levavam imigrantes para os redutos também, né? Ou seja, até os imigrantes eram chamados a se integrar nesse processo. Então, não existia uma xenofobia no contestado, né? Acho que esse é outro ponto interessante, né, do debate, né? Agora, a repressão ao movimento foi extremamente violenta, né? Levou a um despovoamento grande, né, de parte do meio-oeste catarinense, do Planalto, né? Abriu clarões que foram preenchidos, né, nas décadas seguintes por levas de colonos descendentes de imigrantes, tanto do Rio Grande do Sul como do Paraná, né? Então, há uma nova capa, uma nova camada de população sobre esse território, né? Embora ainda exista uma população sertaneja remanescente, né? Assim, uhum. Pois é. Paulo, a tua imagem e a tua voz às vezes dá uma sumida, né? Por isso que eu diminuí o vídeo para não ficar, tá bom? Mas deu para entender direitinho. Tá bom. Paulo, nesse sentido, aproveitando essa tua fala a modernização da República, ela é violenta, e então o fato de ter acontecido um despovoamento por parte dos caboclos, ou seja, o objetivo da República foi atingido, então, né? Porque a ideia era justamente essa, né? Limpar a área, tornando aquele território, a terra, um bem comercializável, vendável, né, para a chegada dos imigrantes. Porque aqui eu já vou me encaminhando para outra pergunta também, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 10 anos antes do contestado, tu bem sabes, teve o movimento dos monges do Pinheirinho, e é justamente numa região de expansão das colônias de imigrantes, principalmente italianos, né? E essa região da Serra Geral, aqui no Rio Grande do Sul, era uma região de extrativismo da erva mate, né? Então essas pessoas se reuniram ao redor de um beato, né, que aqui é conhecido como monge, né, os monges do sul, e se reuniram num lugar que passou e essas pessoas passaram a causar um certo temor por parte dos imigrantes, que se reuniram, foram dar o primeiro combate, se deram mal, né, porque teve imigrantes que morreram, aí depois veio a brigada militar, enfim, para desmantelar aquela reunião em torno dos monges do Pinheirinho. Então, eu tenho um artigo que eu falo sobre isso, que me parece que os monges do Pinheirinho antecipam em 10 anos o contestado, me parece que é muito similar, apesar de não ter uma ferrovia, né, um capital estrangeiro ali, né? Então, eu tenho essa impressão, assim como o Canudinho de Lages, que, tirando o teu estudo, eu não li nada mais a respeito. Eu queria ver de ti, Paulo,
Até que ponto, então, Canudinho de Lages antecipa, em alguns anos, o contestado? Explica para nós o que foi o Canudinho de Lages. Certo, certo. Olha, o Canudinho de Lages acontece em 1897, na região oeste do município, do então município de Lages, né? Onde hoje ficam os municípios de Anita Garibaldi e Celso Ramos. Não confundir com o Governador Celso Ramos, que é um município do litoral, né? Lá no Planalto, os rios Uruguai e... Não, Pelotas. Os rios Pelotas e Canoas correm paralelos e formam o rio Uruguai, né? No momento que estão correndo paralelos, essa região é chamada de Entre Rios, né? Foi ali que se reuniu num engenho de cana de um comerciante local, o Francelino Sutil de Oliveira, apareceu um indivíduo chamado de Dom Miguel ou Dom Miguelito, né? Era um apelido, ninguém sabe o nome correto dele, né? Mas o sujeito se dizia irmão de João Maria. Isso já foi suficiente para concentrar gente em torno dele, né? E para práticas de curas e tal, e de preces e penitências que eram praticadas ali no Canudinho, né? Tem estudos anteriores, né, do geógrafo Vitor Peluso, né? E também do Euclides Felipe, o topógrafo, que acompanhou Vinhas de Queiroz, e tenho também um pequeno texto sobre o Canudinho de Lages do Nilson Tomé, né? O Nilson Tomé chega a fazer um link, né, que eu procurei, mas não achei esse link que ele fez, que é entre os Múquer e o Canudinho de Lages, certo? Mas achei interessante, né, a pista, né, para sair atrás, né? Porque a repressão ao movimento do Ferrabras, lá dos Múquer, fez com que alguns descendentes, né, daquele grupo dos seguidores de Jacobina tenham ido para a subida da serra, né, e se misturado a caboclos, né, como é possível que apareça lá entre os monges do Pinheirinho, não sei, né? O fato é que é uma pista, né? Agora, não é necessário, né, para entender a importância do Canudinho de Lages, não é necessário esse link, né? O Canudinho de Lages já é importante por si só, porque ele aconteceu, quem deu esse nome de Canudinho foi a imprensa, né? Porque na mesma época estava correndo a Guerra de Canudos, estava entre a terceira e a quarta expedição a Canudos, né? Num momento de pânico nacional, aquele que é retratado pela professora Valnice Nogueira Galvão, né, no Calor da Hora, né, quando ela fala que tem uma imprensa republicana em todas as capitais, está dizendo que Canudos é uma restauração monárquica, tem que agir rápido, tem que reprimir aquele movimento, são restauradores do atraso e tudo mais, né? É o atraso que está se manifestando contra o progresso, né? Isso aí é uma frase recorrente durante o período republicano, né? Os movimentos rurais socio-religiosos vão sempre ser vistos como um atraso e a república é vista como um progresso, né? Então, desde a revolta da vacina, o contestado, Canudos, né, essa chave do progresso contra o atraso aparece em vários momentos, né? Mas o que acontece ali no Canudinho é que rapidamente se forma uma concentração com 70 casas, 400 habitantes, isso em 2 semanas de povoado. Em 2 semanas de povoado, eles recebem o primeiro ataque da polícia de Campos Novos, né? Porque o coronel Rupp é mandado para lá com uma unidade da polícia de Campos Novos, né? Porque eles suspeitavam que estavam maragatos, refugiados do Rio Grande do Sul, concentrados ali, né? E tinham notícia de que entre os devotos do monge existiam maragatos, o que é verdade. Né? Existe o Canudinho de Lages mostra que existe essa união dessas 2 tradições, né? Da tradição de São João Maria e dos vários monges, certo? Não tem como precisar aqui os indivíduos históricos, né? Mas é uma tradição de João Maria misturada à tradição do federalismo. E isso que eu chamaria de um federalismo popular, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né?
Então, assim, são combatentes, veteranos da Guerra Federalista, que vão conseguir asilo em Santa Catarina. Em Santa Catarina existe um processo político de conciliação entre republicanos e federalistas, certo? Esse processo já começa em 98, 99, e é consolidado na Aliança de 1902, entre o Lauro Miller, né, e os chefes do Partido Federalista em Santa Catarina, Eliseu Guilherme da Silva, Abdon Batista e tal, que acabam entrando para o Partido Republicano Catarinense, certo? Isso jamais aconteceu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os maragatos vão seguir separados dos chimangos, em 23 vão brigar de novo, em 23 até os maragatos recebem uma facção republicana que vai estar, né, brigando com o Borges de Medeiros, mas, assim, os partidos estão muito separados e beligerantes, né? Em Santa Catarina, não, né? Tem essa conciliação. Então, Santa Catarina acaba recebendo, no Planalto, vários maragatos, tanto do Paraná como do Rio Grande do Sul, né? Fica, assim, o Planalto como uma espécie de território livre dos maragatos, certo? Então, isso vai, segundo a polícia, né, de Santa Catarina, isso também vai atrair problemas, né? Porque nem todos esses maragatos são aqueles da elite do Partido Federalista, que eram os advogados, eram os grandes fazendeiros, os políticos do Império, do Partido Liberal. Era uma outra capa, certo? Esses aí são políticos formais, do mundo oligárquico, tanto quanto os republicanos. Então, eles se entendem mais facilmente, né? Esses maragatos, que estão indo para essas concentrações, né, eles são daquele pessoal campeiro, certo? No Rio Grande do Sul, a gente tem exemplos clássicos desse pessoal, né? Tem, por exemplo, o Leonel Rocha, que é da região do Planalto, do Rio Grande do Sul. O Leonel Rocha, ele era chamado de gaúcho a pé, até porque ele nem era fazendeiro, ele era meeiro, parceiro, né? Nem tinha terras dele. Ele era um gaúcho pobre, mas na época da Revolução ele era um general, ele mobilizava milhares de homens, né? A mesma coisa, por exemplo, era o Honório Lemes, lá na Serra do Caverá, na região de Quaraí, Livramento, lá na fronteira, né? Ele tinha uma propriedade pequena, que era de menos de 30 hectares. Naquela região isso não é nada, é um sítio de nada, ele era um homem pobre, né? Mas na época da guerra ele era um general, ele mobilizava a plebe rural, certo? Então ele tinha essa liderança. Então ele até publicou um livro que saiu pela Martins Livreiro, que se chama Lei Militar. Vale a pena, que é assim, é uma espécie de Sun Tzu dos Pampas, e que ele fala como é que deve ser a guerra na campanha, né? Como que esconder os cavalos do inimigo, qual é a melhor hora para o combate, não ficar de frente para o sol, deixa o sol nas tuas costas e tal. Ele dá uma série de dicas, né, da mobilidade da guerra na campanha, muito interessante, né? Mas ele fala assim como um libertador, né? O discurso federalista popular, ele é uma vertente muito importante do pensamento platino, né? Porque o nosso federalismo do sul do Brasil é um federalismo de matriz platina, não é diferente do federalismo pernambucano, né? E de outras tradições federalistas que tem no Brasil. É um federalismo ligado a Artigas, Rosas, aos Farroupilhas, né? E a toda essa vertente platina, né? Que tinha uma penetração popular e um envolvimento da plebe rural muito maior do que a força de mobilização do coronelismo, certo? Então, a gente não pode atribuir toda a força daqueles chefes federalistas a simplesmente uma mobilização da sua clientela por conta do coronelismo, né? Como se fosse uma chave automática. Não é isso. Tem mais coisa aí, certo? Até porque muitos desses chefes eram homens remediados ou pobres, né? Não eram ricos, eles não tinham benesses para distribuir para aquelas pessoas e tal, né? Existia um apelo à mobilização contra governos impostos de fora, né? E essa é a alma do federalismo popular, né? É uma luta libertária contra governos impostos de fora, seja de Montevidéu, seja do Rio de Janeiro, seja de Buenos Aires, né? Eles queriam a autonomia local, o poder local, né? É uma coisa meio difusa, não é um pensamento político elaborado, né?
Mas era uma coisa difusa que as pessoas brigavam por isso, certo? Acho que na Revolução Federalista, a capacidade de mobilização do Gumersindo e de todo esse pessoal envolvia também esse discurso, essa proclamação de liberdade, né, contra as pessoas que vinham de fora e queriam impor determinadas coisas, né, que acabava repercutindo muito, né? A República, ela combatia a indefinição das fronteiras também. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? O Código Penal da República, de 1990, ele, pela primeira vez, criminalizava o contrabando, certo? Antes de 1890, o contrabando era uma contravenção penal. Era algo assim que a penalidade era muito pequena, ninguém era preso por contrabando, o contrabando corria solto, né? Corria solto. Então, assim, pensando nesses homens de fronteira, que são esses que andam pelas Missões, pelo norte do Rio Grande do Sul, pelo oeste de Santa Catarina, pelo oeste de Paraná, isso tudo é uma fronteira, né? É uma fronteira que está, vamos dizer, hidrograficamente ligada ao Prata. Uhum. Então, assim, a hidrografia conspirava contra o poder do Rio de Janeiro nesse território. Assim, para exagerar um pouco na afirmação, né? Mas eu acho que é importante considerar esses elementos, né? Assim, pensando brodelianamente, né? Assim, né? Eu acho que tem um pouco desse aspecto também que a gente tem que considerar. Então, no Canudinho de Lages, o que a gente tem é uma concentração onde as pessoas estão buscando curas, né? Então, assim, existe uma mobilização pela saúde das pessoas, estão buscando cura, estão buscando o sagrado, a penitência e a cura, tudo muito junto, né? Não tem como separar. Estão buscando abrigo, estão buscando uma vida comunitária, né? Existia também ali no Canudinho, ainda existe, eu fotografei essa pedra, era a Pedra da Santa. A Pedra da Santa é um rochedo que está na barranca do Rio Pelotas, que se projeta da barranca, né? O rochedo tem a feição que parece uma cara humana, né? Então, eles acreditavam que aquilo ali era a cara de uma santa, que estava ali encantada na pedra, estava presa na pedra. Então, eles tinham que rezar, fazer penitências e tal, até o ano 1900 tinha que libertar aquela santa que estava na pedra. Então, tinha uma expectativa pela virada do século, tinha uma coisa assim que foi anotada, né, pelo Vitor Peluso e por outros pesquisadores da região, né? O inquérito policial do Canudinho de Lages eu não consegui achar, né? Eu sei que ele existe, ele tem referências, tem trechos dele no Jornal de Lages, né? Mas eu não consegui achar. Mas aí no Rio Grande do Sul, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, tem uma pasta que é do fundo privado daqueles secretários de governo do Júlio de Castilhos, que era o Aurélio Bittencourt. Tá? No fundo, o Aurélio Bittencourt tem toda a correspondência sobre o Canudinho de Lages. E ali dá para ver claramente, né, o temor do Partido Republicano Rio-Grandense. Assim, é um evento local pequeno que se insere numa macropolítica regional muito complexa, né? Então, acho que é bem aquilo que o teu amigo Giovanni Levi chamaria de um jogo de escalas, né? Isso. Jogo de escalas para explicar essa questão, né? Resumindo, a guerra de Canudos estava acontecendo, a fronteira do Rio Grande do Sul estava desguarnecida de tropas federais que tinham sido mandadas para a Bahia para combater o Conselheiro, né? No Uruguai acontece um golpe dos Colorado, com o apoio dos maragatos exilados, maragatos rio-grandenses que estavam exilados no Uruguai. Eles mudaram de lado, os maragatos eram tradicionais aliados dos blancos, passam a apoiar os colorados, que estão agora no poder, certo? Então, essa revolução no Uruguai, assim como chamavam na época, né, fazia com que acendesse a luz amarela no governo do Rio Grande do Sul. Tem um novo governo uruguaio, aliado aos maragatos que estão lá, eles vão tentar entrar na fronteira de novo, né? O Gaspar Silveira Martins e todo aquele povo vai tentar replicar, né, uma nova invasão. Por quê?
porque as condições políticas eram outras, né? Tinha terminado o governo de Floriano, né? O novo presidente da República era o paulista Prudente de Moraes, muito mais próximo dos federalistas do que propriamente do Partido Republicano Rio-Grandense, né? Então, o isolamento político do PRR fazia com que a notícia do Canudinho de Lages, com a presença de alguns maragatos lá dentro, já acendesse uma segunda luz amarela, né? Então, preventivamente, em combinação com o governo de Santa Catarina, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul vai atravessar o Rio Pelotas e tocar fogo no Canudinho, né? Então, eles vão... É um tiroteio de mais de 4 horas, um telegrama do coronel Bento Porto, ele descreve, né, aquela entrada lá e tal, mas no final do telegrama ele meio que fica surpreso, né, que havia muitas crianças e mulheres. Ele pensava estar guerreando contra um acampamento de maragatos, mas aí ele vai ver que está cheio de breviários, cruzes, coisas de bruxaria, né, para desqualificar a crença popular, né, ele vai chamar de coisa de bruxaria, mas ele vai dizer que tem muitas crianças e mulheres, né, então ele fica meio assustado com o que vê depois, né, do reduto tomado, né? Então é um episódio muito rápido, né? As notícias da formação do povoado são de início de agosto. Dia 15 de agosto é o primeiro ataque. Os sertanejos resistem, que estavam até bem abrigados na barranca do rio. E o segundo ataque é um ataque conjunto das duas polícias, né? De Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? E aí sim, aí eles liquidam com a cidadela, né? Consta também, né, que ali no Canudinho de Lages os homens já usavam fita branca no chapéu. E uma fita branca em Santa Catarina é símbolo dos maragatos, diferente do Rio Grande do Sul. Os maragatos usavam a cor vermelha, né? O Gumercindo nunca usou a cor vermelha, porque o Gumercindo era do Partido Blanco do Uruguai, né? Ele também já usava. Então, esse negócio da cor assim, não é lá muito preciso no Rio Grande do Sul, né? Mas em Santa Catarina, quem usava o vermelho eram os pica-paus, eram os republicanos, né? E aqui os maragatos usavam a cor branca, né? Mas essa fita no chapéu era uma fita com 1,70 m. 1,70 m é a altura de São João Maria, assim eles diziam, né? Então, é uma união física entre as duas tradições, a tradição de São João Maria com a tradição do federalismo. Paulo, interessante como um caso aparentemente muito localizado, muito específico, que é o Canudinho de Lages, acaba envolvendo uma série de outras temáticas, né? Vê como rende isso, como rende uma pesquisa, e como é difícil, às vezes, fazer esse jogo de escala. É muito difícil, né? Porque um episódio aparentemente, não diria banal, mas específico de uma região que poderia passar desapercebido, não, ele envolve uma série de outras temáticas e problemas mais gerais da nossa história, né? Claro que eu já vou fazer a pergunta para emendar do João Carlos Corso, que ele fala sobre... Eu vou pedir desculpa para o Kleber Duarte Coelho, eu vou fazer essa pergunta depois, tá? Primeiro do João Carlos Corso, porque está aproveitando o embalo, né? A relação entre... Assim fala o João. A relação entre o conflito do contestado e as tradições de devoção ao Monte João Maria é algo produzido pela historiografia ou não? É inerente à cultura cabocla? A relação... Tu está vendo a pergunta, Paulo, não? Não, eu não estou acompanhando no YouTube. Tá. É bom, senão dá muita confusão. Então essa pergunta eu resolvi me concentrar só aqui. Tá bom, a relação... Já é complicado. Essa relação entre o conflito do contestado e as tradições de devoção ao Monte João Maria é algo produzido pela historiografia ou não? Inerente à cultura cabocla? Vamos lá, Paulo, vamos pensar junto. Olha, eu acho que são as duas coisas, né? Acho que são as duas coisas, porque... mas o culto a João Maria ele é muito mais amplo do que o movimento do contestado, né? Então, como a tua pesquisa mostrou, né, Alexandre? Assim, você achou o culto a João Maria lá em Motupe, no Peru, né? Entrou em contato com os pesquisadores americanos, viu reminiscências e lembranças lá no México, né, com aquele
aquele filme belíssimo, né? Que Márcia. você fez junto com a Márcia Paraíso, A Maravilha do Século, né? Então, assim, mas mesmo dentro, se fosse considerar apenas o Brasil, né, a tradição do Monge João Maria ela é ampla, né? Pega lá São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, né? Então, assim, já é um território amplo antes, durante e depois da guerra, né? Então, assim, é muito, muito amplo. É claro que, durante a guerra, eu tenho certeza de que muitos soldados ivaquianos que estavam combatendo os redutos também eram devotos de João Maria, certo? Então, assim, principalmente de unidades do Exército do Paraná e de Santa Catarina, né, também eram devotos do monge, né? Então, assim, não são só os sertanejos que estão dentro das cidades santas que são devotos de João Maria, né? Existiam fazendeiros, chefes políticos locais, membros do Partido Republicano, que também eram devotos do João Maria, certo? Então, assim, é um espaço mais amplo, né? Agora, sem a existência desse ambiente cultural, ideológico e religioso do profetismo popular em torno dos monges, seria impossível a invenção das cidades santas. Eu acho que esse é um ponto central, entendeu? Sem essa tradição anterior do monge João Maria, né, que começou lá com Agostini, né, no meados do século XIX, né, e depois a gente sabe que tem outros indivíduos que foram, né, associados a essa memória do primeiro João Maria, né, e que acabaram recebendo esse nome também, né, não por má fé, né, porque o Cabral, por exemplo, já ensinou a má fé, aproveitador e tal, não, né? Eu acho que é uma coisa em que a população foi atribuindo esses papéis e nominando esses indivíduos como sendo João Maria, né? Então, isso está fora muitas vezes está fora do controle do próprio Andarilho, né? Assim como muitas coisas atribuídas ao Agostini estavam fora do controle dele, como aparece na tua tese, né? Então, assim, eu acho que existe as duas coisas. Existe uma cultura popular que usa até de diferentes imagens de João Maria, isso tem um movimento, né? Agora a imagem do Agostini está ganhando espaço, né? Por conta da tua pesquisa, né? A tua pesquisa está contaminando os caboclos, no bom sentido, né? Acho no bom sentido, porque isso sempre existiu uma circularidade nesse ponto, né? E eu acho que as pessoas também, para manter um culto tão prolongado para o indivíduo e não ter nenhuma foto, né, desse indivíduo, é um negócio difícil, né? Eu fiquei muito impressionado naquele documentário sobre aquela família lá do Botucaraí, que tinha, né, o cajado do monge com as fitinhas e tal, e até então não tinha uma imagem dele, né? E aquela senhora também lá em Sorocaba, né, que você mostra, a Márcia mostra a foto para ela e tal, ela fica parada, assim, a reação dela, assim, eu acho isso muito, muito impactante, né? E acho legítimo que aconteça isso, né? Por que a gente vai esconder essas imagens, né? Não tem porquê, né? Agora, exatamente. de qualquer forma, como historiadores, a gente sempre tem que separar, né, o que são os indivíduos e eventos históricos e o que é criado pela tradição, né? São esferas diferentes, né? É como se fala, por exemplo, da Chica Pelega, né? A Chica Pelega é um personagem de memória, de construção de memória, né? Eu não achei nenhum registro histórico, né, sobre contemporâneo, coevo, daquele período, né, de Chica Pelega, né? E eu acho impressionante que as pessoas não falam dos videntes de Taquarussu, que ficaram, né? É o menino Linhares, que era um menino negro, né, e o pai dele, que era um preto velho, que estavam em Taquarussu na época do ataque, né? E dezenas, centenas de mulheres também. A maioria dos homens já tinham ido para Caraguatá para a construção do novo reduto, assim como a família de Eusébio Ferreira dos Santos, que foi com a Teodora, com Joaquim, com Manuel, seus filhos e netos, foram para lá, né? Mas em Taquarussu ainda permaneceu como vidente o menino Linhares, como o menino Deus, né?
ou o menino de Deus, né? Eles davam diferentes denominações para aqueles meninos videntes, né? Então, eu acho que a memória esqueceu o menino Linhares e criou a figura da Chica Pelega. A Chica Pelega, de certa forma, sintetiza aquelas 200 mulheres que estavam lá em Itaquaquecetuba. Eu até compreendo, né, esse espaço de memória da Chica Pelega. Mas daí a considerar um personagem histórico é outra coisa, né? Acho que tem que ter essa separação, né? Entendo até a legitimidade de associações caboclas, de escolas, de grupos de teatro, de trabalhar com esses personagens, não vejo nenhum problema nisso, né? Desde que os professores de história lembrem, né, de que uma coisa é uma tradição popular, a outra coisa são os personagens históricos, né? Uhum. O Kleber Duarte Coelho, ele fala aqui que a imagem que está na igreja em Ercilópolis é do Anastas Marcaf, né, do segundo monge, seria, embora se refira a Agostini. E ele faz uma pergunta antes, Paulo, sobre o município, acho que é o município catarinense de Água Doce, que ele esteve lá 15 dias, e lá na igreja, e lá no município, né, tem as Águas Santas do Monge, e que é uma fonte do monge, atestando que o monge passou por lá. Aí que eu acho interessante, ele fala, o Kleber Duarte, fala que o monge esteve lá em 1850, e aí ele faz uma pergunta se há a fonte documental da passagem do Agostini por Santa Catarina. Olha, Kleber, depois eu vou querer essa tua informação, de onde é que tu tirou que o monge passou por ali em 1850, porque se tem alguma fonte, eu desconheço, né? E se foi em 1850, realmente foi o Agostini, já respondendo para o Kleber, Paulo, né? Aham. Se tem alguma indicação dessa passagem do Agostini por Água Doce, eu não sei se havia o município, eu acho que não, né? Muito difícil, não tinham. É aí que está. O interior de Santa Catarina, no meados do século XIX, ele era Lages, né, Paulo? E nada mais. Ali é o seguinte, Água Doce ficava próximo ali aos Campos de Palmas, né? Paraná, pertencia ao município de Palmas, né? Que era só um núcleo de Palmas e com alguns povoados vizinhos, e tendo próximo ali a colônia, acho que o núcleo formal mais próximo de Água Doce era a colônia militar de Chapecó, que é o atual município de Xanxerê, né? Mas Água Doce não existia, né? Só existia ali, talvez algumas fazendolas, alguns caboclos, indígenas, né? Assim, eu não sei sobre a passagem de registro de João Maria em 1850 nesse território, teria que ver, né? Realmente teria que ver. O município de Palmas, ele foi formado por uma povoação em 1839, então ele é bem recente, né? Em relação a essa data de 50, né? Mas, assim, há registros do pessoal do Irani, o pessoal do Irani, principalmente da memória da família do Fabrício das Neves, né? Eles são do norte do Rio Grande do Sul. E segundo consta, eles foram para a região do Irani, dos Campos de Palmas, por recomendação de João Maria. João Maria dizia para todas as famílias no norte do Rio Grande do Sul: vocês têm que ir para Palmas. Lá vocês têm tudo que tem aqui. Né? Tem araucária, tem pinhão, tem caça, tem campo, tem mato, tem a mesma coisa que tem aqui no Planalto do Rio Grande do Sul, tem na região de Palmas. Né? Mas isso é década de 90. Né? Na década de 50, quem circulava era o Agostini. Eu acho que o Agostini já estava ali beliscando pela Argentina, né? Na próxima região de São Borja, né? Das Missões. Das Missões. Né? Eu não tenho assim... Agora, é possível que as pessoas mencionem, né, uma data recuada, né? Mas as pessoas podem mencionar isso no município sem ter muita precisão, né? Então, isso é muito comum. Né? Santa Catarina está cheia de águas santas. Né? O norte do Rio Grande do Sul, o Paraná também. Né?
O Nilson César Fraga, o geógrafo, achou lá perto de Londrina, lá também, Água Santa, bem no norte do Paraná, um lugar que eu achava até que era fora do território do monge, ele achou lá também, foto do monge e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Ainda muita pesquisa tem que ser feita, né? Eu acho sim. Interessante que o Kleber esteja trazendo esses dados aí para a gente sair atrás, né? Ele fala que é o distrito, desculpe, Paulo, ele é o distrito de Hercilópolis, que é o município de Água Doce, e ele fala que essa descrição está numa igreja de Hercilópolis, né, fala em 1850. Aqui tem uma pergunta do Arthur Peicher, ele dá boa noite, então, ele gostaria de saber que pesquisas existem sobre os desdobramentos posteriores à Guerra do Contestado. Incluindo a questão do culto aos monges, né? Pesquisas posteriores à guerra. Eu acho que no último encontro do simpósio, eu acho que se deu um destaque, né, para pós-contestado, né? Nós tivemos uma mesa do pós-contestado. Isso. Até tem ali, entrando, Arthur, um abraço para o Arthur. O Arthur é um professor lá de Rio das Antas e caçador, né? Que tem um canal de YouTube muito atuante, né? É impressionante. Aliás, tudo que o Arthur faz é com muita atuação, né, e muita energia. Né? Assim, eu vejo assim pelos olhos dos alunos do Arthur, assim, todos eles eletrizados e tal. Assim, ele passa muita motivação, muita vontade e garra, né, para aquela gurizada. Acho fenomenal o trabalho dele. Okay. Arthur, olha, eu orientei o trabalho da Cristina Dallanora, né, que faz um estudo dos conflitos políticos e agrários na década de 20, no pós-contestado, né, principalmente nessa região ali que vai sendo tomada por Santa Catarina. Né. A gente tem os estudos do professor Radim, que já pega um pouco mais adiante, cronologicamente, né, mais na década de 30, né. Tem vários estudos agora sendo feitos, né, pelo pessoal da UNC de Canoinhas, né, da Universidade do Contestado. Eles têm lá um mestrado de desenvolvimento regional, onde o professor Alexandre Tomporowski tem orientado alguns trabalhos e pesquisas sobre o ex-contestado, né, e como que aqueles territórios lá que foram passados do Paraná para Santa Catarina começaram a ser governados, né? Porque isso também criou uma série de... Imagina assim, a quantidade de problemas políticos, né? Transferir municípios de um estado para outro. Né? Isso aí é muito... tema para muita pesquisa, né? Os conflitos agrários continuaram acontecendo, né? Porque quando houve o Tratado de Limites, e cá para nós, né, Santa Catarina ganhou 2/3 do território que estava sendo disputado, mas ganhou como estado a tributar uma área e a nomear autoridades para essa área. Né? Porque tem uma outra cláusula no acordo, que é a cláusula 9, que dizia o seguinte: havendo dúvidas sobre a titulação de alguns imóveis, se eram paranaense ou catarinense, mesmo para o território passado para Santa Catarina, valeria a primazia do registro em cartório paranaense. Certo? Então, assim, o acordo de limites beneficiou o estado de Santa Catarina e os proprietários paranaenses, certo? Os proprietários paranaenses, principalmente aqueles coronéis que eu tinha mencionado lá no início da nossa conversa, né? Aqueles coronéis do Paraná, daqueles municípios limítrofes que ficavam grilando as terras contestadas e registrando essas terras em cartórios paranaenses. Eles têm uma cláusula 9 que os blinda disso, né? Que legaliza aquela grilagem. Né? O pesquisador, diplomata e historiador, né? Que escreveu aquele livro, é o Licurgo Costa, né? Que tem um livro sobre Lages, história de Lages. Ele tem um outro livro sobre acordos de limites que ele chama de O Cambalacho Político. Né? Mas aí criticando Santa Catarina por ter aceitado fazer o acordo. Ele queria radicalizar a posição. Santa Catarina tinha todo contestado na sentença do STF e tal, devia insistir na sentença e tal. Era a tese dele, né? Mas ele
Mas o importante do trabalho do Licurgo é que ele chama atenção para essa cláusula 9. E ele diz que era uma cláusula que é uma aberração jurídica. Ela é uma cláusula de extraterritorialidade, né? Ela anula até registros legítimos de boa-fé que tinham sido feitos em cartórios catarinenses antes dos paranaenses se apossarem, né? Porque o acordo foi assinado em 1916, para ser aprovado nas duas assembleias legislativas e para ser executado em 17. Então, entre 16 e 17, há uma indústria de registros novos de terras no Paraná, junto à Secretaria de Agricultura, né, de gente requerendo territórios que vão ser passados em 17 para Santa Catarina, sabendo já do acordo de limites, né? Então, assim, é mais uma onda de grilagens que acontece e que acaba sendo legalizada, né, pela aprovação da lei nas duas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, né? Vai sair também agora a dissertação de mestrado de um outro orientando meu, que é o Gabriel Barbosa, que é sobre os processos políticos em torno do Estado das Missões, né? Durante muito tempo, alguns fazendeiros, chefes políticos da região de Palmas, União da Vitória, Três Barras, né, tentaram, como viram que o Paraná não ia ganhar aquela questão, né, com medo de serem engolidos por Santa Catarina, eles tentaram, como uma jogada, separar, emancipar o contestado e formar um Estado, né, um novo Estado da Federação, como Estado das Missões. E aí tem 3 levantes ligados a esse Estado das Missões, né? Tem o levante de 1917, liderado pelo Cleito Silva, né, de União da Vitória. Tem o levante de 22, que envolve também militares do Exército, tenentes, né, ligados ao movimento tenentista em aliança com o Estado das Missões, né? E tem mais tarde um outro levante do Fabrício Vieira, também envolvendo o Estado das Missões. Então, assim, é uma dissertação que vai ser defendida em um mês e meio, daqui a pouquinho, né? Eu estou lendo aqui a conclusão, né, então, assim, tá pronto, né? Já estou anunciando para o mercado, né? Olha, é uma novidade. Então, tem o estudo da Cristina Dona Nora, tem o estudo do Gabriel Barbosa, né? Tem a tese da Graziele Eurick, que é uma tese defendida na Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre a ocupação indígena de Pitanga, em 1923. Né? E nessa ocupação indígena foi um massacre, né? Os índios foram massacrados em Pitanga, porque estavam reocupando a vila que eles diziam que era território indígena. E era mesmo, né? No tempo do Império, era considerado território indígena aquela região, dos caingangues. Né? E no inquérito policial, que é feito depois do episódio e da matança, alguns indígenas dizem que foi o monge João Maria que tinha passado no acampamento deles e aconselhado eles a ir tomar a vila de Pitanga. Né? Então, assim, há mais uma aparição de João Maria ali, né? E fortemente ligado aos indígenas. Então, acho que tem esse culto indígena a João Maria que ainda está muito pouco explorado. Acho que isso é um ponto muito forte para ir atrás, certo? Existem devotos de João Maria em várias reservas indígenas, caingangues e guaranis aqui do sul do Brasil. Né? Isso foi, há uns 2 anos atrás, eu recebi um e-mail do professor Lúcio Tadeu, lá de Maringá, da Universidade Estadual de Maringá. E ele disse que os caingangues de Mangueirinhas, lá do Paraná, queriam uma imagem de João Maria, pediam para ele. Ele me mandou um e-mail, olha, me manda uma imagem de João Maria. Eu mandei 2 daquelas do Anastas que eu tinha. Ah, não, Paulo. Ah, não. Eu ainda não, faz mais de 2 anos isso. Eu não tinha ainda as 2 imagens, sabe? Aí foi, né? Mas, assim, esses mesmos indígenas, eu sei que eles receberam lá a visita do professor Crapo, da Universidade de Quebec, no Canadá, né? E o Crapo é um homem assim, de cabelo branco, com barba branca, né? Fala bem o português, mas com sotaque francês carregado, né? Aí os indígenas ficavam se olhando e tal, e perguntaram lá para o Lúcio Tadeu, escuta, mas esse aí não é o João Maria, né?
né? Então, assim, achavam que podia ser, né? Então, é muito fácil alguém ser confundido com o João Maria, né? A tua barba, Alexandre, está ficando meio branca, assim, né? Então, já pode passando lá pela Mangueirinha, né, em outras regiões, já pode ter, né? Tu pode te atribuir poderes especiais. Né? Eu vou fazer uma peregrinação por todo o território do Contestado, começando aqui por Rio Pardo. Vamos ver se tu andar com um cajado, pronto, né? É só não trocar a calça nem a camisa e seguir adiante. Isso. Tá bom. O Kleber Duarte, ele acrescenta aqui que a gruta, em homenagem ao monge, lá que tem a placa, né, a imagem, em Ercilópolis, que fala que o monge passou lá em 1850, que teria sido o Agostini, foi inaugurada em 12 de outubro do ano 2000. Olha, como eles chegaram a essa informação é interessante. Como o João Maria de Agostini passou lá em 1850, é interessante isso. Tá? Paulo, já vamos nos encaminhando para as duas últimas perguntas, já não querendo abusar da tua disposição, né? E eu queria saber, primeiro, a tua ligação com o monge. Começou por causa do contestado? Vem antes, vem depois, vem durante? Então, o monge já anda me perseguindo há algum tempo. Bom, primeiro eu li aquele livro do Vinhas de Queiroz ainda no final da graduação, né? Então eu já sabia do monge. Né? Mas eu me surpreendi quando acho que eu tinha recém-chegado aqui na UFSC, no iniciozinho dos anos 90, eu fui uma espécie de uma expedição, né, que nós fizemos no departamento, com alguns estudantes e tal, para fazer um documentário sobre o êxodo rural em Lages. Esse era o nosso objetivo, né? E tentar entender a crise que vivia Lages naquela época, né? Muito desemprego, porque as madeireiras estavam fechando naquela região, né? E a pecuária empregava pouca gente e tal. E aí a gente entrava na zona, tanto na zona rural como na zona urbana, a gente era muito bem recebido, né? Pela população cabocla, aquela população que sempre vai nos oferecer um café, um chimarrão, né? Qualquer coisa, estão cozinhando uma batata lá, te trazem a batata e tal, e você entra na cozinha das pessoas e tal, é muito bem recebido e tal, e com muita frequência a gente via imagens de João Maria na casa dessas pessoas, né? Isso na periferia de Lages, em São José do Cerrito, em Capão Alto, em Campo Belo, no Paiquerê, né? No Painel, em várias regiões, né, próximas a Lages, né, a gente foi falando com pessoas que tinham lá a imagem do João Maria, né, então, assim, aquilo já me chamava atenção, né, então, embora não, Lages foi envolvido também na Guerra do Contestado, mas mais a parte oeste do município, né, não tanto a parte central, mas, de qualquer forma, aquilo ali é um território do monge, né, e eu fui percebendo também que ali também as pessoas tinham muita reverência e muito respeito ao Frei Rogério, Neuhaus, né? Tem até um bairro Frei Rogério, tem escola Frei Rogério lá e tal, né? E ali naquela pesquisa eu vi já que tinha gente que tinha sido batizado por Frei Rogério. Depois, anos depois, quando eu voltei na região para fazer pesquisa de doutorado, eu vi que o Rogério Neuhaus ele mudou de procedimento ao longo da vida. Né? No começo, ele era daqueles padres franciscanos bem ultramontano, assim, muito rigoroso, né? Daqueles alemães que queriam disciplinar a caboclada com mão de ferro, um negócio firme e tal, né? Muito duro e tal. E, ao longo do tempo, ele foi amolecendo. Ele foi amolecendo e começou, na década de 20, a batizar muitas crianças, né, como padrinho, né, tal como fazia João Maria. Né? Então, algumas famílias me diziam assim, olha, metade da nossa família é batizada por São João Maria e a outra metade por Frei Rogério, que foi ordenado em Roma. Né? Assim, meu padrinho foi ordenado em Roma, Frei Rogério Neuhaus, né? Então, eu sentia assim, que tinha uma
sei lá, acho que na sua trajetória eu fiquei assim com vontade de parar para pesquisar isso, né? Eu sempre digo para muitas pessoas, sai atrás do Frei Rogério que pode dar alguma coisa aí, né? Ele tem uma liga com a população também que foi crescendo com o tempo. As pessoas têm muito respeito pelo Frei Rogério, principalmente porque ao final da vida ele ficou cego, né? Isso para a população cabocla, eu acho que impactou demais, né? Isso dava um tom de santidade para ele, alguma aura que atribuíram a essa cegueira. Ele foi até passar os últimos anos da vida em Petrópolis, lá, onde tem um convento dos franciscanos lá, né? Então, alguns me disseram isso, né? Que estavam só esperando que... teve o Antônio de Le Bon Rêve chegou e me disse assim, olha, o meu padrinho, o processo dele está pronto, é só o Papa assinar, porque ele é santo. O Frei Rogério. Eu acho que não existe processo de beatificação. Não, acho que não. Que eu saiba, não, né? Mas ali para eles, como o João Maria já é santo, por que não o Frei Rogério, né? Então, existe essa apropriação popular. Mas eu acho que isso não aconteceu sem um certo investimento investimento simbólico, né? Do próprio Rogério Neuhaus, sabe? Que ele aprendeu a lidar com os caboclos, certo? Ele tem um texto naquela revista Vozes de Petrópolis, de 1914, né, que ele dialoga com outro frei lá, o Menandro Campos, né, que era outro franciscano. Né? O Menandro Campos era mais duro, né, dizia que tinha que passar fogo naqueles fanáticos que não tinha jeito. Né? Já o Frei Rogério disse que não é assim, que eram pessoas que estavam enganadas, estavam iludidas, então tinha que ter um trabalho, né, religioso com essa população, né? Então a própria igreja tinha diferentes políticas para os sertanejos naquele período, né? Isso fica claro naquele momento, né? Embora majoritariamente, claro, o próprio Frei Rogério desqualificava muito, né, o que ele chamava de fanatismo e irracionalidade do sertanejo, tudo mais, né? Mas ele não queria matança, ele não era a favor da matança, né? O Frei Menandro, ele dava aos soldados, né, aquilo que ele chamava de prece de absolvição, que era aquela prece que se dava aos soldados antes deles entrarem em combate, é uma espécie de tá, carta branca, pode matar, né? É licença. Isso era comum. Eu acho que é isso que o Kleber está falando aqui, né? Frei Redempto manda matar. Frei Redento Kuhlmann, né? Eu acho que é esse o Frei Redento. Isso. Uhum. Paulo, tem uma colocação. Tá. Tem uma colocação do João Carlos Corso aqui, que eu vou botar aqui, ó. Ele diz o seguinte: precisamos aprofundar no pós-contestado, como é importante, o conflito dos colonos na região de Francisco Beltrão e Pato Branco. Eu não sei nada sobre isso. Olha, é que existe um grande movimento dos poceiros nessa época, do sudoeste do Paraná, né? O professor Colling tem trabalhado nisso no Paraná, né? A tese dele é muito importante, ele publicou em livro eletrônico, sobre a revolta dos poceiros do sudeste do Paraná. Então, vários desses poceiros do sudeste do Paraná são segunda geração de caboclos do contestado, que migraram para aquelas regiões de Clevelândia, Cascavel, Pato Branco, né, que depois foram, no final dos anos 50 e início dos anos 60, do século XX, foram uma região de erupção de movimentos contra companhias de colonização privilegiadas pelo Estado do Paraná para lotear aquelas regiões, que já eram ocupadas por poceiros, né? Só que esse movimento dos poceiros ele misturava indistintamente tanto caboclos do contestado, como também imigrantes de segunda, terceira geração que vinham do norte do Rio Grande do Sul, né, iam para o oeste de Santa Catarina e para o sul do Paraná. Então, assim, sim, uma das vertentes desse movimento do sudoeste do Paraná é uma segunda geração do contestado, né? Então, assim, eu acho muito interessante que alguém faça essa pesquisa, né, e vá atrás desses links, né? Porque nessa região lá de Laranjeira do Sul,
Cascavel, Pato Branco, tal, então, todos é muito forte, né? A presença de Águas Santas, devotos de São João Maria e tudo mais, né? E de descendentes de alemães, de poloneses, de italianos que são acaboclados também, e que se uniram a esses poceiros nesses eventos, né? Há todo um processo de regularização fundiária que foi feita depois por intervenção do governo federal, né? Porque o Paraná não dava conta daquilo, né? Ou seja, tinha duas oligarquias no Paraná, a UDN e o PSD, que trocavam, se revezavam no poder, e cada uma privilegiava um tipo de companhia de colonização, né? E lá na ponta, os poceiros sofriam com... Ora era o governo Lupion, outra hora era o governo do Munhoz, né? Então, assim, eram duas oligarquias que, na fronteira, acabavam desaguando na briga com poceiros, né? Isso aí também aconteceu no norte do Paraná, foi aquele episódio estudado pelo Ângelo Priori, da guerrilha de Porencatu, né? Que é uma guerrilha onde participa o Partido Comunista, né? No meio rural, participa também no sudoeste do Paraná, né? Então já é um movimento político rural bem mais politizado do ponto de vista institucional, né? Embora tenha já essas pessoas de segunda e terceira geração do contestado participando ali também, né? Não tem uma questão messiânica, milenarista ali, né? É mais secularizada essa luta, né? É mais secularizada. Vai ter até a participação de sacerdotes do lado dos poceiros, tanto de padres católicos como de pastores luteranos, que vão apoiar os poceiros. Rádios da região vão apoiar os poceiros, né? Então, é um movimento que tem apoio de alguns advogados, um que outro procurador, um que outro juiz, né? No mundo institucional, algumas pessoas apoiavam porque era realmente um absurdo a grilagem de terras naquela região, né? Era realmente baseado as companhias de colonização chegavam com jagunços, abrindo fogo contra poceiros e tal, era coisa muito séria, né? Eu acho que é isso que o João Carlos fala aqui, né? A indicação de fugitivos do contestado que foram fundamentais para enfrentar os jagunços das companhias de colonização. Então há gente que vem que sai do contestado, que está ali, e seus filhos, descendentes, estão ali, mas eles estão amalgamados a colonos que vêm do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina também, né? Então, ali o levante desses poceiros do sudoeste do Paraná é um misto de descendentes de imigrantes com descendentes de caboclos. É um movimento tem um perfil semelhante ao MST de hoje, né, que agrega tanto caboclos como descendentes de imigrantes, né? Vê como é importante, Paulo, desregionalizar os estudos, né? Porque são descendentes de imigrantes italianos e alemães que saem do Rio Grande do Sul e vão subindo o país, que hoje estão até em Rondônia, né? Então, como é interessante essa desregionalização dos estudos. E aí, antes da última pergunta, eu gostaria de falar da importância que é a Guerra do Contestado. Veja bem, a Guerra do Contestado já permitiu a gente discutir tantas outras coisas, né? Então, a Guerra do Contestado, ela não é uma guerra regional, ela é uma história nacional, não é só Canudos, é uma história nacional, né? Não, o Contestado também é uma história nacional. Eu acho que isso é importante. Sem dúvida, né, Alexandre? Assim, se a gente for ver a questão do coronelismo, né, a questão de terras, né, a questão da religiosidade popular, né, o deslocamento compulsório de populações por obras públicas, né, tudo isso acontecia em outras partes do Brasil e da América Latina também, né? Então, assim, todos os grandes temas e questões do contestado são parte umbilicalmente ligada à história nacional brasileira, né? Então, todo o nosso esforço do nosso grupo de pesquisa e da última geração de pesquisadores tem sido justamente esse, de nacionalizar o contestado, né? Esse último simpósio que você mencionou, o 6º simpósio do contestado, está lá, né, no YouTube, é só as pessoas acessarem, digitando 6º em romanos, né? 6º simpósio do contestado, o lugar do contestado na história do Brasil. A gente abre um diálogo com outros movimentos socio-religiosos, né? Então, tem uma conferência sobre o movimento
da Jacobina, né, do Smucker, do Gustavo Daniel Gever, o Daniel Gever. Fez uma bela fala lá. O professor Pedro Lima Vasconcelos, da Universidade Federal de Alagoas, que é um estudioso de Canudos, né, publicou aquele livro de anotações do Antônio Conselheiro, né, e tem estudado vários movimentos socio-religiosos. O professor Regis, né, Francisco Regis, lá da Universidade Federal do Ceará, que estuda o Padre Cícero e o Caldeirão, né? Então, apareceram estudiosos de Pau de Colher, Movimento Santa Dica, em Goiás. São muitas experiências comunitárias, religiosas, que têm seu formato próprio, mas que dialogam em vários links, principalmente nos conflitos com o poder local, nos conflitos agrários, nos conflitos com o coronelismo e com o aparelho de Estado, com a polícia, né? Então, assim, é claro que são movimentos diferentes, né? Mas eles têm... eles precisam de um lugar na história do Brasil. Eles não podem ser mais vistos como uma exceção, como uma aberração, como uma coisa fora da história, né? Eles são parte de uma luta formativa do povo brasileiro, né? E eu acho que a gente tem que, para a gente entender determinadas práticas sociais, comunitárias e religiosas do povo brasileiro, a gente precisa muito, né, estudar esses movimentos. E a nossa ambição agora é colocar em link também com movimentos latino-americanos e africanos, né? Como diria o Rogério, nós vamos dominar o mundo. Muito bem. Paulo, a pergunta final, que tu deve ter feito um grande estudo para responder essa pergunta. Paulo Pinheiro Machado, se fosse possível conversar com o monge João Maria de Agostini pessoalmente, que pergunta você faria para ele? Olha, que difícil isso, Alexandre. Eu fiquei o dia inteiro pensando, sabe? Passou tanta coisa pela minha cabeça, assim, né? Eu gostaria primeiro eu gostaria de saber, né, o que ele imaginava da América quando ele saiu da Itália e depois quando ele foi para a última montanha dos Estados Unidos, né? Eu acho que eu queria perguntar para ele é isso, né? O que essa longa viagem, essa longa jornada influenciou no pensamento dele sobre a vida das pessoas do mundo latino-americano, né? Do mundo, principalmente no mundo latino-americano, que foi o que ele mais conviveu e conheceu, né? Porque eu tenho certeza que ao longo dessa caminhada ele deve ter mudado, né? Eu acho que então eu gostaria de ouvir o que ele teria a dizer, né? Surpresas virão. Eu não vou fazer Quem sabe um dia ele me responde, né? Quem sabe. Talvez esteja mais próximo do que tu pensa esse dia, Paulo. Olha só. Então tá, Paulo, agradeço muito esse bate-papo, né? Não foi uma palestra, uma conferência, foi uma conversa, né? E nós tivemos a presença bastante, não numérica, significativa, mas de alta qualidade, do Kleber, o João, o Arthur, né? E outras pessoas que passaram por aqui, mas não fizeram perguntas. Eu agradeço muito, Paulo, então, a tua disponibilidade, né? E espero em breve revê-lo, poder apertar a mão, abraçá-lo, né? Quem sabe no próximo ano, quando a vacina estiver entre nós. Então tá, muito obrigado a ti, Paulo, muito obrigado a todos, uma boa noite. Eu que agradeço, Alexandre, e um abraço aos nossos amigos aí que estão assistindo.